Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a quarta emissão de novas cotas do MCCI 11, fundo que vem chamando atenção no mercado de fundos imobiliários, principalmente porque é gerido por uma gestora bem renomada, bem experiente na parte de crédito. E lembrando a todos, se trata de uma oferta pública, ou seja, qualquer investidor, qualquer pessoa, você que está do outro lado, pode participar dessa oferta. Mas, antes de você tomar essa decisão, você precisa saber de alguns pontos. E a gente separou o vídeo como? Falando um retrato do fundo, onde é que o fundo investe, quais são suas alocações, quais são seus indexadores, os segmentos. A gente vai falar detalhe por detalhe sobre essa emissão, todas as datas, todos os cronogramas, o preço que você vai pagar, obviamente. E também a gente vai trazer como será o fundo pós essa emissão. Então a gente trouxe o pipeline, ou seja, onde é que o fundo ele vai destinar esse recurso, onde é que ele vai investir. A gente trouxe ativo por ativo. Você vai ver só. A gente também vai falar sobre o fundo pós-aquisição, como é que será o fundo depois de todo esse processo de emissão. E por fim, o estudo de viabilidade. Quanto é que o fundo vai pagar, né? No fim é isso. Então vamos aqui agora para o vídeo para entender tudo de forma didática e principalmente prática, que é o que a gente mais preza por aqui. Vamos lá, quarta emissão de novas cotas do MCCI 11, ou fundo da Mauá, ele é apelidado assim no mercado de fundos imobiliários. Aí você deve estar se perguntando, Matheus, no que ele investe? Lembra que eu falei para vocês? Ele é gerido por uma gestora bem experiente no mercado de crédito, ou seja, ele é um fundo de papel. Que o fundo de papel ele investe predominantemente em dívidas imobiliárias, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, um ativo de crédito, tá? Então nunca se esqueça, você que está começando agora, fundo de papel investe predominantemente em CRIs, tá? Eu ia falar dívidas imobiliárias, mas dívidas imobiliárias é o CRI, tá bom? Não esquece. Fundo de papel investe predominantemente em CRIs. Ele iniciou suas negociações em outubro de 2019, então, ele começou as negociações em um momento ali bem forte, né? Bem eufórico no mercado de fundos imobiliários, não só no mercado de fundos imobiliários, mas mercado de capitais como um todo. Quem acompanha mais tempo naturalmente sabe, né? O mercado estava pegando fogo naquela época ali, estava nas máximas históricas. E ele é gerido pela Mauá Capital, que é uma gestora bem renomada, bem experiente na parte de crédito, quase 20 anos. Eu gosto de lembrar a todos, né? Como é que funciona o processo do crédito? Tem alguém naturalmente precisando de dinheiro, né? E aí vai ter o quê? Vai ter uma parte, de forma resumida, obviamente. Vai ter uma parte que faz a originação desse crédito, vai ter uma parte que vai fazer a estruturação desse crédito, dessa dívida como um todo, e vai ter alguém no final que vai comprar essa dívida, tá? Então o que a Mauá? Ela é muito experiente. Ela é muito boa na parte de originação, muito boa na parte de estruturação, e aí no final ela distribuía, ela vendia para outras pessoas. Mas agora ela tem um veículo dentro dela, que é o MCCI 11. Então depois de passar toda essa esteira, ela seleciona os melhores ativos, naturalmente os que têm melhor relação risco-retorno, e coloca para dentro do fundo. Então esse é um ponto importante, então ela sabe todo o processo, tudo certinho. Isso é um ponto interessante, né? Que naturalmente traz uma melhor segurança para o fundo, consequentemente para o cotista. O fundo hoje, o MCCI 11, ele detém um patrimônio líquido de aproximadamente 895 milhões. Então é um fundo já grande no mercado de fundos imobiliários, ali muito próximo de bater a marca emblemática de R$1 bilhão. Está muito próximo e naturalmente com essa emissão deve conseguir. O número de cotistas hoje do fundo é de 49 mil, quase chegando ali a 50 mil cotistas. Ponto interessante porque já é uma base bem pulverizada, bem grande ali no número de cotistas, né? Mais um ponto interessante, né? Ele possui 24 CRIs em carteira e 3 FIIs, né? A parcela em FIIs é muito pequena, tá? Quase 2% do fundo, muito pouco, muito pouco. Mas ele tem 24% ou 24 CRIs em carteira, de um patrimônio de 900 milhões. Não, então, naturalmente, assim, alguns ativos lá dentro da carteira é bem concentrado, tem uma participação bem relevante. Então, o intuito realmente dessa emissão, para mim é muito claro, quando eu vi o pipeline, que é onde o fundo ele vai destinar os recursos, como vai ser o fundo pós-aquisição, é diversificar ainda mais o portfólio dele. E isso naturalmente é interessante porque você dilui algum risco específico, algum devedor, algum segmento. Então vamos agora ver um retratozinho do fundo, certo? Aqui está a distribuição por ativos, então a gente vê aqui, ó, desse capital como um todo, obviamente a maior parte está em CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários. Tem uma parcelazinha pequena em caixa e aquela parcela em fundos imobiliários. Eu já conversei com o gestor e quando ele mencionou, né, quando ele fez essas alocações em fundos imobiliários, foi algumas realmente oportunidades no mercado. Ele alocou e tem aqueles ativos em carteira porque tem um carrego interessante, tá? Mas é uma parcela muito pequena, quase que 2%, né? Aí, na verdade aqui, ó, distribuição por indexador, 2% de fato da carteira, então é muito pouco. A gente vê aqui que ele é um fundo que tem 78% em indexadores, né? O IPCA. Então ele é um fundo que tem inflação raiz ali dentro da carteira. Tem uma parcela em GPM, certo? Tem uma parcela em CDI+, também. E esse CDI por cento, naturalmente, é o caixa, tá? É o caixa que o fundo detém. E quando a gente vê a taxa média de alocação, é um fundo que é inflação mais 6,7 e CDI mais 4,2.
É um fundo ali interessante. É um fundo ali que naturalmente está ali na posição quase que de middle risk que a gente menciona, né? Isso é um ponto importante. Aqui a distribuição por região, a gente consegue visualizar que a região, obviamente, que tem maior predominância é São Paulo, né? 65% das operações está vinculada à região de São Paulo. Uma parcela também em Sudeste, óbvio, Distrito Federal, Centro-Oeste e, de forma pequena, né? Quase que nada, vamos falar assim, né? Uma parcelazinha em Nordeste, Norte e Sul, né? Então a gente vê uma melhor concentração, uma maior concentração, na verdade, na parte ali do Sudeste como um todo, né? Porque Distrito Federal, Sudeste e São Paulo. Tá bom? A gente vê também aqui a parte do distribuição por segmento, né? A gente vê aqui a parte de logística dominando quase que 40%. Isso é um ponto interessante, né? Só para a gente visualizar, ó, 40% logística, 23% residencial, 24% comercial, essencial varejo 8%. Aí o hotel e loteamento tem uma participação pequena, que foram os segmentos mais impactados por conta da pandemia. E quando a gente visualiza aqui a parte de logística, né, que teve um boom muito forte, né, tá precisando de crédito, tá precisando de liquidez para construir mais imóveis, porque tem uma demanda muito grande. Então o que a gente consegue visualizar? Que realmente ali está bem equacionado essa relação risco-retorno do fundo. Ele está exposto em segmentos que sofreram um pouco durante essa pandemia. Está muito na região ali do Sudeste, Centro-Oeste também com o Distrito Federal e uma parcela de inflação raiz. Então esse aqui é um retrato do fundo e naturalmente com essa emissão ele busca diversificar ainda mais. Vamos aqui agora passar pelas informações gerais referente à emissão. Olha lá, tipo de oferta, se trata de oferta pública, como eu havia mencionado anteriormente. Ou seja, qualquer investidor ele pode investir, tá? Qualquer um, não se esqueçam disso, tá? Agora tem o empecilho naturalmente, o empecilho ele está muito vinculado ao investimento mínimo. Ou seja, tem um investimento mínimo ali que a gente vai comentar com vocês. Calma aí que eu vou falar. Vamos nessa. O objetivo de captação do fundo é de captar aproximadamente 350 milhões, ou seja, uma captação relevante, né? Caso seja atingido realmente, ele vai conseguir bater a marca emblemática de R$1 bilhão. Mas lembrando a todos, existe um ponto interessante que se chama lote adicional. Ou seja, caso acionado pela gestora junto à administradora, você pode acionar uma parte ali que é o lote adicional. E com isso, o lote adicional de 70 milhões, ele pode chegar à captação máxima de aproximadamente 420 milhões de reais. Ou seja, uma captação grande, uma oferta grande ali que o Mauá está propondo para o mercado. E lembrando a todos, se trata de uma oferta pública, né? Esse é um ponto interessante. A gente tem a captação mínima dessa emissão de 30 milhões, bem baixa, bem tranquila, né? Não vai ter nenhum tipo de dificuldade de captar. Isso aqui para mim é muito claro, tá? E agora a gente vai para um ponto importante, que são os preços de subscrição, né? O preço de subscrição, na verdade, e também o fator de proporção. Vamos nessa. O preço de subscrição vai ser de R$ 100,29 e o valor da emissão também vai ser de R$ 100,29, tá? Porque assim, ó, o preço de subscrição, ele é a união de dois valores, que é o valor da emissão e a taxa de distribuição. Só que a taxa de distribuição, nesse caso, vai ser zero, tá? Alguém vai ter que arcar com os custos, obviamente. Quem vai arcar é o fundo. Mas são custos, vai ser bem reduzido esses custos. Mas o valor da emissão vai ser, de fato, R$ 100,29, que vai ser o preço de subscrição. E hoje, o valor patrimonial do fundo atualmente está em R$ 100,29. Então, assim, o fundo ele vai emitir junto, próximo, né? Quase que similar ali, idêntico ao valor patrimonial. É um ponto interessante, acaba que isso é importante para o mercado de fundos imobiliários. Agora tem um ponto, né? O preço de subscrição de R$ 100,29 está muito próximo do valor de mercado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui até no celular para ver como é que está hoje o Mauá no mercado. Vamos nessa, ó. O MCCI11 é um fundo da Mauá. Vocês entenderam o apelido, né? O apelido está muito vinculado, que é gerido pela Mauá, tá bom? Ó, ele está sendo negociado hoje no mercado a R$ 101,88. Quando eu comecei a gravar o vídeo, eu estava aproximadamente ali 102, mas agora está 101,88. Então assim, a gente vê que o valor, né, o valor que está sendo negociado no mercado está muito próximo ao preço de subscrição. Diferença de 1,5% aproximadamente, muito pouco, né? Então a gente vai ter, é o que a gente vê hoje em muitas emissões no mercado, valores de subscrição muito próximo ao valor de mercado. Então esse é um ponto, eu digo preço, né, como um todo. Então, naturalmente os fundos vão ter uma dificuldade maior de captar, mas lembrando, se trata de uma oferta pública, né? Vai ser ofertado para o público em geral. Ou seja, pessoas que nunca viram realmente sobre o mercado de fundos imobiliários ou não conhecem esse fundo vão ter a oportunidade de entrar através da oferta pública, né? Colocar o dinheiro maior ali dentro. Vamos aguardar. Acredito que vai ter uma captação
pelo menos vai chegar a captação mínima, vai bater uma captação interessante, mas tem esse imbróglio, né? Quer ou não, o valor de mercado que está sendo negociado e o preço de subscrição. E aqui a gente tem o fator de proporção. O fator de proporção vai ser de 39,21%. O que isso significa? Se você do outro lado tem 100 cotas, você terá o direito de subscrever 39 cotas. Você vai receber na sua conta o direito de subscrição, que antes de chegar na oferta pública, tem etapas preliminares voltadas para o cotista. Então você vai poder subscrever 39. Você pode decidir que sim, ou você pode decidir que não. E se não, calma que eu vou te contar um segredo agora. Tá? Antes de contar esse segredo, falar da data base. Tá? A data base foi no dia 6/8. Ou seja, aqueles cotistas posicionados no dia 6/8 terão direito de participar dessa emissão. Eu estou gravando aqui no dia 6/8 mesmo, aí vai depender do editor se ele vai demorar ou não de passar para vocês, tá bom? E aí tem o seguinte, tem um período de preferência, certo? Você tem do dia 10/8 até o dia 20/8 para estar solicitando junto à corretora, e aí no dia 23/8 vai ser a data da liquidação financeira. Só que tem um ponto importante, nessa emissão vai ser liberada a negociação dos direitos. Ou seja, você que tem esse direito e não tem interesse de subscrever, você pode vender esses direitos no mercado. Você pode vender esses direitos no mercado, tá? Vai ser ali as negociações no home broker, não tem nenhum segredo, tá? No home broker mesmo. O código de negociação naturalmente vai ser o MCCI 12 e aí vai ter negociação. Agora, não vai ser nada exorbitante. Vai ser coisa de 50 centavos, 30 centavos, R$1, tá? Então você pode negociar. Alguém pode vender, naturalmente outra pessoa pode comprar. E lembrando, quem comprar precisa solicitar junto à corretora que quer subscrever essa cota, tá? Não se esquece que eu já vi muita gente perdendo dinheiro com isso. Se você compra, não está ainda subscrito. Você precisa avisar para a sua corretora. Não se esquece disso, tá? Até por isso tem um intervalo, né? Como vocês podem ver. O período de preferência vai até o dia 20/8 e a negociação vai até o dia 18. Ou seja, você tem, em tese, quase 2 dias aqui para subscrever, né? Nesse intervalozinho. Aí vai ter, em paralelo a isso, vai ter o período público, que vai ser do dia 10/8 até o dia 25/8 e a data da liquidação no dia 31/8. Tá bom? E agora é o ponto importante aqui para mencionar para vocês. Ele é voltado, essa oferta é voltada para qualquer investidor, né? Oferta pública, mas tem um ponto assim que é o empecilho, né? Que é o investimento mínimo. No mínimo você tem que solicitar 100 cotas. Ou seja, isso significa R$10.029. 10 mil reais, aproximadamente 10 mil reais. Então nem todo mundo tem esse valor em mãos, né? Nem todo mundo tem um valor desse em mãos para colocar em um único fundo. Então esse é o ponto, é uma oferta pública, se trata de oferta pública. Mas tem empecilho que você tem que colocar ali um investimento mínimo alto, tá? Para solicitar. O método de rateio vai ser igualitário e linear, eu já expliquei um pouquinho para vocês, né? Tem o proporcional, mas esse é o igualitário e linear, que é o ritmo da escadinha, subindo, tá? A data de encerramento, achei um pouquinho estranho que vai ser bem alongado, né? No dia 31/12, mas enfim. Que é o que está proposto. E ele é coordenado, né? A coordenadora líder é a XP Investimentos, tá? Vamos aqui agora passar para o pipeline, que é a destinação de recursos. Normalmente eu até trago o cronograma da oferta, mas eu já passei ali detalhe por detalhe. Lembrando só para vocês que essa tinha sido uma oferta que tinha começado ali e iria se iniciar próximo do dia, mês de maio, mês de junho. Só que teve aquela confusão não, mas teve aquela volatilidade no mercado todo, por conta de uma possível tributação no mercado de fundos imobiliários, né? Possível tributação ali nos dividendos, nos rendimentos que eles entregam. Mas já acabou essa névoa, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Então a emissão ela voltou agora quando o mercado deu uma estabilizada, tá bom? E agora passar aqui para vocês qual será o pipeline, qual será a destinação de recursos, tá? Onde é que de fato o Mauá ele vai estar destinando esse recurso? Onde é que ele vai estar investindo? Aqui, ó. Quando a gente consegue visualizar, a gente tem os ativos aqui, né? O ativo A, B, C, ele naturalmente ele não coloca o devedor, mas ele coloca quais são os ativos, né? Tem o A, B, C, D, E, F, G, H e J. Tem os volumes financeiros, tem o tipo, né? A gente vê aqui, ó, ativo de renda, um BTS, que é um Build to Suite, galpão, ativo de renda comercial, residencial, galpão com característica last mile, pessoa física, comercial, logística e shopping. Então, se a gente visualizar isso, né, não foge muito do que o Mauá já tem em carteira, que é um foco muito maior em residencial, logístico e o quê? Comercial. E a gente visualiza o quê? Os indexadores, ó. Uma força muito maior em IPCA, que é naturalmente o que o fundo ele tem em carteira, que ele é um IPCA raiz ali, ó, no sangue, né, que a gente brinca. Tem as taxas são muito condizentes com o que já tem hoje no mercado, né? A taxa média dele é de 6,7, mas eu quero dizer a taxa que vai entrar é muito próximo do que já tem dentro do fundo. Então, essa é a média aqui, certo? A gente vê o LTV, o período de liquidação que ele imagina. Tem alguns aqui que já estão em fase de estruturação, outros já estão em estágio final. E aqui um ponto importante, né? Expectativa de alocação completa dos recursos em 3 meses após a liquidação da oferta. Então aqui, pelo menos, ele já tem um indicativo
quando será essa velocidade de alocação. Em agosto vai ser ali pequeno, mas em setembro já tem uma alocação ali de aproximadamente 200 milhões e outras parcelazinhas ali em outubro e novembro. Mas o ponto é, pelo menos o que o Mauá ele tem de indicativo. Já tem aqui os pipelines, já tem aqui os tipos, as taxas, indexadores, muito do que já tem dentro do fundo, mas principalmente a velocidade de alocação, tá? Isso é um ponto importante. Aqui a gente tem um fundo pós-aquisição. Pós-aquisições, existe um ponto importante aqui para a gente trazer, tá? A gente vê o portfólio atual com 24 ativos, tá? E olha aqui as taxas, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. As taxas é CDI mais 4,2, inflação mais 6,8, tá? E aí no pipeline o que que tem? Tem mais 10 ativos, ou seja, ele vai trazer uma maior diversificação, né? Isso é claro, vai ser uma diluição ali de devedores e ativos na carteira. Vai entrar com o objetivo 350 milhões, né? E olha aqui um ponto importante. A taxa que vai entrar é CDI mais 3,3, diferente do CDI mais 4,2. Ponto ali que a gente precisa entender, né? Calma que eu vou explicar para vocês. E aqui a gente tem inflação muito do que já é dentro do fundo. 6,8 no portfólio atual, vai entrar 6,7, tá? E aí, como é que seria o fundo pós a quarta emissão? 34 ativos, 1,2 bilhões, né? Vai bater a marca emblemática ali. E qual vai ser as taxas médias? CDI mais 3,7 e inflação mais 3,8. Aí você deve estar se perguntando, pô, Matheus, a inflação foi mantida, ok, né? A taxa média, obviamente, mas o CDI baixou. Baixou, faz parte do processo, porque quando o Mauá ele começou esse fundo, ele vinha de um processo, né? A taxa básica de juros vinha um processo de queda. Então tinha mais taxas competitivas naquela época, né? Agora a gente já vê uma disputa maior porque o CDI ele vem subindo bastante. Então essas novas emissões não pode colocar um CDI mais 4%, né? A média eu quero dizer. Então está um pouquinho mais comprimido, está um pouquinho mais pressionado por conta dessa questão. A gente vê hoje um cenário de aumento da Selic. Fundo como esse vai se proteger, mas ele não consegue botar uma taxa, impor uma taxa mais alta. Então é por isso que tem essa equacionada por conta disso. Tá? Mas no final das contas, o importante é que ele vai trazer uma diluição importante para o fundo. Tá? E por fim, eu trouxe para vocês aqui um estudo de viabilidade. Tá? Que é basicamente o que o Mauá trouxe para a gente, que ele imagina estar distribuindo, que ele vai ter de resultado apurado, que ele vai ter de resultado distribuído para os cotistas, para o fundo. Tá? Naturalmente a gente está aqui em agosto de 2021, e a intenção dele, lembrando que essa tabelinha aqui em azul é o resultado apurado, esse cinza é o resultado distribuído, tá? Então, a gente vê os resultados apurados e vê os resultados distribuídos. Ele tenta sempre linearizar equacionar basicamente, mas linearizar esses rendimentos. Então, a proposta dele, até a emissão, é entregar 0,90, 0,90, 0,90, após a finalização da emissão, entregar a 0,85, e depois até baixar um pouquinho para 0,80. Mas o que vai acontecer? Ele vai ter um lucro retido muito grande ali dentro do fundo e também uma inflação que não está distribuída. Essa inflação depois vai ser compensada. Mas olha o quanto que ele vai ter de lucro retido, e principalmente da inflação não distribuída. Esse é um ponto importante. Naturalmente o cotista do fundo ele vai receber isso, mas vai receber isso depois. Tá? Mas esse basicamente é o estudo de viabilidade aqui, que ele imagina entregando 0,90, 0,85 e 0,80. Tem uma queda, de fato, mas é porque ele vai ter ali dentro uma coisa bem retida. Vai ter aquela questão não distribuída, acuada para dentro do fundo. Tá? Então, basicamente é isso. Esse era o vídeo que a gente queria trazer sobre a quarta emissão de novas cotas do MCCI 11. Uma emissão que naturalmente vai trazer uma diversificação bem interessante para dentro do fundo, né? Vai trazer novos ativos, vai manter ali as taxas, mas o ponto realmente é que o preço de mercado está muito próximo do preço de subscrição. Então esse será o desafio para trazer uma captação ali com o objetivo de captar 350 milhões. Mas a gente nunca pode esquecer, a distribuição da XP, a XP ela distribui muito forte, tá? Então é isso, o vídeo. Compartilha pro seu amigo, comenta aí embaixo e dá o like, porque é muito importante pra gente e também todo mundo vai visualizar esse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.